Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. De maneira incompreensível, pela terceira vez, Moraes nega soltura à mãe que escreveu Perdeu o Mané em estátua. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou pela terceira vez a soltura da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, acusada de ter pichado a frase Perdeu o Mané na estátua à Justiça, que fica em frente ao prédio da corte. O caso aconteceu durante os atos de 8 de janeiro de 2023. Débora foi presa pela Polícia Federal cerca de 2 meses depois dos atos. A frase escrita pela acusada na estátua faz referência à resposta do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, a cidadãos que o indagaram durante uma viagem aos Estados Unidos em 15 de novembro de 2022. Em sua decisão, Moraes afirmou que a cabeleireira apresenta periculosidade social e que as condutas atribuídas a ela são graves. O ministro do STF receberam em agosto a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Débora. Contra ela, são imputados os crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo à vítima, além de deteriorização de patrimônio tombado. Acusações de crimes absurdos, que só existe na cabeça desses ministros. E o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, soltou mais uma pérola. Assista. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que espera deixar como legado uma, aspas para o Barroso, total recivilização, fecho aspas, do Brasil. Segundo o jornal Valor Econômico, como sinal da volta da normalidade democrática, Barroso defende que inquéritos como o das fake news e das milícias digitais sejam encerrados em breve. O mesmo caminho que deve ser adotado em relação aos processos que envolvem os atos do 8 de janeiro. Aliás, o protagonismo do STF na área política tem aumentado no Congresso iniciativas para reformar, aprimorar ou mesmo enfraquecer o poder dos ministros da Corte. Nos últimos 10 anos, ao menos 30 PECs, que são projetos de emenda à Constituição, com foco em modificações nos tribunais, foram protocoladas. Nenhuma delas prosperou. Mas a mudança nos projetos indica uma provocação crescente do Parlamento contra o Supremo. Ou seja, você veja, enquanto o Congresso faz 10 anos que está assim, o STF senta a bordoada. Quem é o bosta nessa história? Nós. É ou não é, Luiz? Verdade. Eu espero que o Congresso aprove a PEC. Ele quer, peraí, o Barroso ele quer recivilizar. Ele é o quê? Ele é o europeu chegando para o indígena, é isso que ele falou? É isso, né? Eu espero sinceramente que o Congresso aprove logo a PEC das decisões monocráticas, enquanto o tema do impeachment, né, dorme lá nas gavetas do Rodrigo Pacheco, que o Congresso vote e aprove a PEC das decisões monocráticas, para pelo menos limitar o poder que os ministros do Supremo têm de forma individual, monocrática, tomar decisões que mudam os rumos do Brasil, né? O mínimo que a sociedade exige é que as grandes decisões sejam tomadas no colegiado. E aí colegiado não é a turma 1 ou a turma 2. Colegiados são os 11 ministros, né? Agora, quanto a esse termo aqui, como é? Que ele falou aqui, ô Pavinato? Recivilizar. E podia explicar o que é isso, né? Nós somos o quê? Primatas? O que nós somos? Não, então, aí eu lembrei, eu já citei aqui, eu acho que na semana passada ou retrasada, aquele poema do Nobel de Literatura, né, o Fardo do Homem Branco, do Rudyard Kipling. Né? É uma ode, né, ao imperialismo, ao homem branco europeu civilizado, subjugando, né, os nativos dos países conquistados.
para mim, o Barroso ele acabou de recitar, sem recitar, o fardo do homem branco. É, não é, Gisele? E você sabe que ele fala aí, em determinado momento, que é metade, que os incivilizados são metade demônios e metade crianças. Quando você enxerga alguém como metade criança, você ainda tem um tiquinho que seja de piedade e misericórdia. O STF enxerga nós, o cidadão brasileiro, que sustenta toda a máquina pública, como 100% demônios, e por isso partem da premissa de que está tudo bem, por exemplo, manter sob tortura do Estado preso, mães de família e assim por diante. Isso aqui é bastante sério, tá? Porque ele está falando o seguinte, ó. Ele defende que inquéritos como o da fake news e da milícias digitais sejam encerrados em breve. Mas ele defende isso porque ele acha que é um sinal da volta à normalidade democrática. Ou seja, ele quer amarrar tudo isso que a gente vem falando aqui, que é um bando de mentiras, que a democracia estava em perigo, de que a direita é fascista e queria derrubar o Estado Democrático de Direito, dizendo, olha, agora esses inquéritos não têm mais serventia, porque o governo do amor voltou e a gente estabeleceu a democracia. É a mesma coisa que ele fala assim, olha, tá tendo um estupro, mas peraí, o estuprador já vai gozar. É basicamente isso. Mas olha só a ironia da coisa. Veja a ironia da coisa. Ele está dizendo que aquilo que, na verdade, destruiu a democracia, que são esses inquéritos sem pé nem cabeça, com crimes que simplesmente não existem dentro da esfera jurídica ou da esfera da realidade, ele está falando que isso foi o que restabeleceu a democracia, quando, na verdade, foi isso que terminou de destruir a democracia do nosso país. E aí ele fala, não, já salvamos a democracia, já restabelecemos, está tudo equilibrado, então agora a gente encerra em breve, que o em breve do Barroso deve ser igual o agosto de Deus, a gente não sabe quando é esse em breve, porque não significa absolutamente nada. Ele colocou data? 30 de fevereiro do ano que vem. Ah, então tá explicado. É isso, a data é essa. Então, é uma data que simplesmente não existe, para quem não entendeu a piada. E aí, você diz que é isso que vai... A democracia tá salva, tá restabelecida. É o governo do amor. É isso, assim, é o governo do amor, onde tudo, na verdade, é o contrário e tudo é uma ironia para manter ali todos eles nessa casta de pessoas iluminadas, que sabem mais do que todos nós aqui, que estamos na base da pirâmide, sendo massacrado, pisado por essas pessoas. E ato em BH pede que Pacheco aceite pedido de impeachment contra Moraes. Na manhã deste domingo, a Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, foi palco de uma manifestação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O evento reuniu diversas figuras políticas e cidadãos que exigiam a aceitação do pedido de impeachment contra o ministro pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Com uma atmosfera carregada de discursos inflamados, os manifestantes expressaram a necessidade de uma maior organização e mobilização da direita contra as supostas injustiças cometidas pelo Poder Judiciário. A presença de políticos de relevância nacional deu ainda mais destaque ao protesto. O ato contou com a participação de vários políticos renomados, reforçando a seriedade das reivindicações. Entre os presentes estavam o senador Cleitinho, deputado Nicolas Ferreira, senador Magno Malta, senador Eduardo Girão, deputada Bia Kicis e deputado Marcel Van Hatten. Vamos ver agora alguns dos trechos, né, para quem não conseguiu acompanhar especialmente, ou para rever os destaques aí dessas manifestações em Belo Horizonte. A gente vai acompanhar agora o que disse Nicolas Ferreira, que representa o Estado, inclusive. Os mineiros não têm medo de enfrentar ditador, não têm medo de enfrentar tirânico, mesmo que isso nos custe e muito. Até mesmo porque, eu vou perguntar e vocês dizem sim ou não. Vocês já viram algum deputado de esquerda ter as suas redes censuradas? Vocês já viram algum deputado de esquerda perder e ser cassado o seu mandato? Você já viu algum jornalista de esquerda ter o seu passaporte retido e as suas contas detidas? Ou seja, que democracia é essa? Eu disse essa semana e repito, a democracia que nós estamos vivendo é uma democracia de prostituta, que é comprada, que tem preço. Nós não queremos uma democracia de preço, não. Nós queremos uma democracia de valor, com homens honrados lá. Isso aí, esse é um dos trechos, né? Depois a gente vai selecionar outros aí para vocês acompanharem. Só antes agradecer Marco Antônio Costa por ceder as imagens aí, que ele também retransmitiu da TVD, muito importante. Ele, assim, super tranquilo, falou, não, podem utilizar numa boa, e é importante, né? A gente ver o trabalho dele para
disseminar mesmo essas informações, levar a mais gente tudo que aconteceu lá em Belo Horizonte. Muito importante. Obrigada, Marco. E uma coisa importante que o Nicolas falou, até apareceu nesse trechinho aí, é em persistência, né? Você mesmo, Mariana, disse aqui que vai haver outros atos, né, parecidos. E a gente tem que persistir, pessoal, porque eu sei que o pessoal quer uma mudança de hoje para amanhã, mas isso não vai acontecer e a gente não tem o direito. Aí eu estou parafraseando o Nicolas Ferreira, o deputado Nicolas Ferreira, a gente não tem o direito de ser menos persistente do que a esquerda foi. A gente não pode esquecer, Lula perdeu 4 eleições antes de ser eleito pela primeira vez. E a gente tem que insistir nisso. O Nicolas, ele traz bastante, comentou aqui com a gente, inclusive no programa Entre Linhas, né, sobre essa persistência e entender que é um momento, né, que a gente não pode desistir, mas vai ter que ter bastante paciência também, inclusive em relação a isso. Bom, agora a gente vai acompanhar o trecho do deputado Marcel Van Hatten, que inclusive contou antes que ele estava no Rio Grande do Sul, passou a madrugada viajando para estar em Belo Horizonte, né, nessas manifestações. Vamos acompanhar. E primeiramente, fora Lula! Fora Alexandre de Moraes! Fora Pacheco! E agora eu quero ouvir o nome dessa praça. Liberdade! Viva o Brasil! Que energia, Marco, que alegria estar aqui em Minas Gerais na manhã de hoje. Obrigado, Belo Horizonte! Obrigado, Minas Gerais! Obrigado, Brasil, por darem mais uma vez exemplo de indignação e, mais do que indignação, de ação para combater aqueles que violam os nossos direitos, aqueles que abusam da sua autoridade, os criminosos que tomaram conta do país, mas que eles saibam, nós vamos retomar o Brasil, porque ele é dos bons brasileiros! Olha aí, Mariana, o Marcel Van Hatten, né, fazendo o que, infelizmente, o senador Moro aqui nesse programa disse que é fazer esse fogos de artifício, né, quando eu comparei até a atuação do senador com a do deputado, mas eu acho que isso é super importante, né, porque as pessoas veem que tem alguém ali que está realmente entusiasmado com essa causa. Política, óbvio que o objetivo, né, na política, ele é conquistado nos bastidores, nas conversas, nas negociações, no convencimento. Mas esse tipo de política aí que o Marcel Van Hatten faz é muito importante, porque as pessoas estão indignadas, estão desesperadas, então a gente não tem também o direito de se achar melhor porque faz um trabalho nos bastidores, porque as pessoas querem ver isso. As pessoas querem ver os parlamentares atuando, gritando palavras de ordem mesmo. Por que não? A gente vive num país onde a liberdade de expressão está sendo abafada. Então você tem que gritar. Com certeza. Não, e de fato representar quem tá ali, né? Você se sentir representado. Muita gente acaba desistindo ou não se interessa por política porque acredita que não vai dar em nada. O que adianta que eu me estressar? Mas quando você vê que ainda existem políticos eleitos para isso e que defendem, representam, né, os objetivos da população, aí você pelo menos não desiste. E se arriscam. Porque ele está se arriscando. Porque imunidade parlamentar não existe mais? Não existe mais. Ele está se arriscando. A gente quer ver isso. Eles são pagos para isso. Eles foram eleitos para isso, para se arriscarem também. Só assim são representantes de fato, né? Senão a gente vê aí todos os ativistas fazendo, às vezes, muito mais, se arriscando mais ainda, porque daí pelo menos não tem nenhuma certa proteção de imunidade parlamentar. A gente vê Marco Antônio, Adrilles, etc., colocando o cara a tapa ali. O mínimo que os parlamentares têm que fazer é estar ali presente também junto com eles. Bom, agora a gente vai acompanhar o senador Girão, tem um trecho dele também, olha só. Isso é muito emblemático. Esse dia vai ficar para a história. Nós temos aqui parlamentares de coragem. Nós temos aqui pessoas de valores, de princípios que defendem a vida. Quem está aqui hoje defende a vida, defende a família, defende a ética, a liberdade que está ameaçada de morte no nosso país. Por nós, não apenas, mas pelos nossos filhos, netos, as futuras gerações, a gente tem que trabalhar juntos, no limite de nossas forças, para que voltemos a ter democracia, porque hoje a gente tem uma ditadura do judiciário brasileiro a partir do STF. Eu quero dizer, dessa terra que sempre teve
que sempre gerou tantos nomes que me inspiraram na minha vida. Quero dizer para vocês que 2026 é a data limite do limite. Tem que acontecer agora, esse ano ainda, o impeachment de Alexandre de Moraes. É para isso que nós estamos aqui, nesse evento suprapartidário, nesse evento que, mesmo faltando uma semana para a eleição, nós não estamos aqui para fazer política partidária. Nós estamos aqui para unir cidadão de bem. Pessoas que não toleram um homem mandar no Brasil e ver o Senado acovardado como ele está. Olha só, Pouso, o César comentou aqui, um bando de surfista pegando essa onda, mas na verdade só estão fazendo manutenção em suas carreiras políticas e de efetivo não fazem nada. É o Brasil ladeira abaixo e acelerando. Eu entendo até o que o César diz, às vezes a gente discute aqui sobre alguns projetos de lei, né? Sim. Enfim, até você trouxe algumas vezes, né, Pouso, sobre talvez alguns se aproveitarem dos fatos, mas neste momento, se eles não se mexerem, eles vão ser cobrados também para isso. Então eu acho que é o momento, sim. Se estão surfando onda, se estão pensando na sua carreira ou não, fato é que eles estão correndo risco e estão fazendo aquilo que é esperado que eles façam. Bom, se não são contra nós, são ao nosso favor, né? Eu acho que nesse momento, é óbvio que sempre tem um ou outro oportunista ali, mas, enfim, eles estão fazendo alguma coisa, se eles têm segundas intenções ou não. Que a gente vive também num país em que a gente perde a confiança dia a dia, né? Nos políticos. A gente já perdeu lá nos políticos da situação, e a gente vai perdendo, assim, aos poucos. Eu entendo o desânimo também das pessoas, ainda mais uma segunda-feira, né, Mariana? As pessoas estão meio desanimadas e tal, mas não dá, a gente tem que ter um mínimo de confiança, de que alguém ali, pelo menos, eu não acredito que sejam todos oportunistas, alguém, você tem que confiar que alguém está fazendo alguma coisa que eles acham que é o certo. Alguém ali está defendendo a verdade, eu acredito nisso. Nós vimos esse final de semana uma mega manifestação em Belo Horizonte, inclusive com direito a um pichuleco enorme, né, da figura que precisa ser mais lembrada com frequência, né, o senador Rodrigo Pacheco, o principal cúmplice do Alexandre de Moraes e do STF em seus atos ilícitos, em seu abuso de poder, porque é o Senado que tem a previsão constitucional de fazer funcionar um mecanismo de freios e contrapesos para colocar um basta nesse arbítrio todo. Então foi muito bem lembrado, falas muito incisivas de parlamentares como Bia Kicis, Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, entre outros, né, cobrando justamente do senador Rodrigo Pacheco alguma ação em prol do país, da Constituição e da democracia. Ao mesmo tempo, vem o presidente do STF, né, o Luiz Roberto Barroso, dizer que impeachment de ministro é como expulsão de jogador pelo time rival. Todas as analogias futebolísticas, né, que o Barroso, o Lula e companhia fazem, é impressionante como eles não se enxergam no espelho, ou talvez eles façam essas comparações diante de um espelho por excesso de cara de pau. Afinal de contas, foi Barroso que disse perder o mané, não a mola, para um cidadão que apenas cobrava mais transparência do pleito, do processo eleitoral comandado pelo TSE. Afinal, foi o próprio Barroso que, num convescote de comunistas da UNE, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Puxa, acho que isso sim é encarar um lado como um time rival. Quanto a expulsar um dos jogadores, é isso mesmo. É o efeito pedagógico que cabe ao Senado para colocar limites aos abusos de poder praticados pelo STF. Até porque o próprio Barroso disse também recentemente que o Alexandre de Moraes captura o espírito coletivo da casa. É bom lembrar disso, né? Alexandre de Moraes não age sozinho. Ele tem cúmplices supremos. E é por isso mesmo que ele, que é o mais visível em cometer abusos, precisa pagar um preço constitucional para lembrar a todos ali que existem consequências para o abuso de poder e que certas linhas não podem ser cruzadas. Eu não sei se vai ter efeito ou não a manifestação enorme em BH. O que eu sei é que o senador Rodrigo Pacheco não ganha mais nem para síndico do prédio, muito menos para o governo de Minas Gerais. Ou seja, começa a ter consequência a cumplicidade
com ministros que vêm rasgando a Constituição em vez de defendê-la. Pois é, Consta, agora eu me pergunto, e se o Rodrigo Pacheco virar ministro do Supremo? Existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Até mesmo porque ele está defendendo, ele está usando de um espírito de porco, aliás, de corpo, antes mesmo de ser ministro do Supremo. Ele está num corporativismo doentio, insano, defendendo o corpo do Supremo, o corporativismo do Supremo, mesmo sem ser. Por qual motivo? Alguém pode me dizer? Além daquilo que a gente já sabe, Brumadinho, caos e tal, beleza. Tudo bem, ok, entendi. Mas alguém sabe me dizer? Ele está defendendo agora como se ele estivesse dentro do time. Como se ele estivesse fazendo parte dos 11 intocáveis. Eu vou te contar um negócio. Teve eu vou guardar o nome para não me ferrar, né? Mas se você der um Google aí, você vai achar. Teve um ministro do Supremo que decidiu se aposentar antes da hora. Ele decidiu, cansei, saiu. Ele saiu e tal, e aí ele foi advogar. E ele foi dar um negócio chamado parecer. Não se assusta, João. Ele foi dar um negócio chamado parecer. Parecer, jurídico. Falei, dar um negócio, todo mundo assustou aqui. Parecer jurídico. E teve uma reportagem à época que dizia o seguinte: um parecer jurídico daquele ex-ministro aposentado, então, do Supremo Tribunal Federal, custava algo em torno, naquela época, de R$250 mil. Eu vou repetir, R$250 mil para o cara dar um parecer e assinar embaixo. Parecer tal, pode ir lá no Supremo agora com os meus amigos, né, que você está bem representado. Um parecer. Eu não estou dizendo uma defesa da causa, escritório contratado. Não, um parecer. Então, quando a gente fala dessa turma, a gente está falando de muito dinheiro. Tem muito interesse envolvido. Mesmo porque tem um negócio chamado ética, que alguns ali não conhecem. Por exemplo, o escritório da esposa pode? Eles decidiram que pode. Que pode. Agora você imagina o seguinte: chega lá uma causa dentro da mais alta corte no Brasil, do escritório da esposa de um dos caras. Como é que é isso? Isso pode? Como é que será tratada uma causa que tem ali a assinatura do escritório de advocacia da esposa de um ministro? Tem ética nisso? Existe ética nisso? Mas no Brasil eles decidiram que pode. Mas eu ainda me pergunto, isso até quando? Então, amigo, a questão do Rodrigo Pacheco, entendo eu, na minha leitura, que a covardia desse homem chegou a um ponto que ele não está mais nem aí se ele não vai ser eleito governador, se ele não consegue reeleição para o Senado, se ele não consegue mais ser síndico do prédio onde mora. Eu acho que já não importa mais para o Rodrigo Pacheco. Mesmo porque a gente sabe o tamanho do compromisso que esse cara assumiu para não ter nenhum problema em ser covarde perante os olhos de uma população mineira. Covarde, tá nem aí. Ah, você não vai ganhar nem para síndico de condomínio. Beleza. É inacreditável. Agora, diante desse cenário que eu acabei de desenhar para você, dá para perceber que de fato não estão nem aí, não vão estar? Não vão estar. O cara nem faz parte do corpo, tá defendendo? Inacreditável. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal.
e também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.